começar a gravar agora, que agora vai. Gente, desculpa aí a demora. Deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês. Agora vai certo. Pronto. Demorou, mas saiu. Se não tivesse nada errado, não seria eu, né? Então, deixa eu adiantar aqui para não fazer vocês perderem mais tempo, tá? Tá todo mundo vendo direitinho aí, não tá? Espero que sim. Pessoal, é o seguinte, ó, quando a gente fala de base molecular da vida, a gente está falando da nossa composição química, a gente está falando da nossa composição orgânica, ou seja, todos os componentes, todos os elementos, né, que formam um organismo vivo, tá? Primeiramente, há alguns elementos, né, o famoso CHOMPs, que são os elementos químicos que estão presentes em praticamente todas as matérias vivas, né? Que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforo, enxofre, certo? Então, à medida que esses elementos, eles se agrupam, eles se reagem entre si, eles vão dar origem a diferentes grupos de moléculas, e essas moléculas vão dar origem a diferentes grupos de células, que por sua vez vai dar origem a diferentes grupos de tecidos, que por sua vez vai dar origem a diferentes grupos de órgãos e assim sucessivamente, né? Em diferentes níveis de organização do organismo humano, tá? Veja bem, o correto é dividir esses componentes do organismo vivo em dois tipos. A gente tem as chamadas substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas, tá? Entre as substâncias orgânicas, né, a gente tem aí as proteínas, os glicídios, os lipídios, né, os ácidos nucleicos. As inorgânicas, a gente vai ter a água e os sais minerais, tá? A princípio, a gente vai falar da água. Por quê? Porque a água é importantíssima. Porque ela tem uma série de funções, além do que os organismos vivos, na sua maior proporção, é formado por água. Então, ela é essencial para todas as atividades que o organismo vivo realiza, é essencial para o transporte de substâncias dentro desse organismo, é responsável por dissolver a maioria das substâncias, dos íons, né, são dissolvíveis nela, né? Então, além disso, a água tem a função de regular a temperatura, né? Nós temos, se eu for citar aqui todas as propriedades, todas as funções da água, são várias. Eu vou frisar as principais, tá? A gente tem dois grupos de substâncias. A gente divide as substâncias em substâncias hidrofílicas e substâncias hidrofóbicas. O que quer dizer isso? As substâncias hidrofílicas são aquelas substâncias que se dissolvem facilmente, né, quando o solvente é água. São substâncias polares e elas se dissolvem muito facilmente quando elas estão sendo dissolvidas na água. Por exemplo, os glicídios, as proteínas, né? Agora tem também o grupo chamado de hidrofóbica, que se refere àquele grupo que não se dissolve na água, né? Justamente por causa da polaridade. São os óleos e as gorduras, né? Esse grupo aí só se dissolve quando o solvente tem a polaridade igual a eles, né? Então, o que é polar dissolve em solvente polar, e o que é apolar só se dissolve em solvente apolar, tá? Mas a maior parte da substância se dissolve na água justamente por conta dessa afinidade, né, com a água. A molécula da água, ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, tá? E o que acontece? Esses átomos estão ligados entre si por uma
ponte de hidrogênio, né? Que são atrações, né, entre esses átomos, criando essa força de coesão muito grande entre as moléculas, que é a ponte de hidrogênio, tá? E que ela não é tão facilmente rompida. E tem uma importância muito grande na hora da formação de substâncias, na dissolução de substâncias. Bem, propriedades da água. Uma das principais propriedades da água, e vocês têm que estar muito atentos a isso, tá? É a coesão, né? O que é coesão? A coesão se refere à atração das moléculas da água entre si. E essa atração é provocada pelas pontes de hidrogênio que eu falei anteriormente, né? Então, essas moléculas se atraem muito fortemente, né? Por conta dessas pontes de hidrogênio. O hidrogênio de cada molécula é atraído pelo oxigênio da outra molécula e assim sucessivamente, criando uma força muito grande entre elas, tá? A água também, ela tem uma alta tensão superficial. O que é essa tensão superficial? É como se formasse, quando ela entra em contato, por exemplo, a gente coloca, vamos imaginar que eu coloquei a água numa bacia, certo? Aí, aquela água que está na superfície, que está em contato ali com o oxigênio, com o ar, ela cria uma espécie de uma camada, de uma película. Então, se um animal, tipo uma muriçoca, né, que é bem pequenininha, a massa da muriçoca é bem pequena, a muriçoca, ela consegue ficar em pé, sem afundar naquela superfície da água. Isso só acontece por causa dessa película que a tensão superficial formou, né? É uma das propriedades da água. Então, aquela camada que fica ali na superfície, em contato com o ar atmosférico, cria uma película, né? Essa película de tensão ali, que faz, inclusive, que esses animais muito pequenos não afundem. Poeira, por exemplo, vocês já devem ter observado. Se vocês colocarem uma vasilha com uma certa quantidade de água por um determinado tempo, se você olhar por cima, assim, ela vai estar a poeira por cima, né? Por conta dessa tensão superficial, tá? Outra propriedade importante é a questão da adesão, né? E isso está relacionado à polaridade. A água é uma substância polar, então ela tem um polo positivo e um polo negativo. Isso faz com que a água, as moléculas da água, consigam se aderir facilmente, se misturar com moléculas de outras substâncias que sejam polares também, né? É por isso que a água molha, quando a gente entra em contato com ela, ela molha porque ela consegue aderir ali, ó, ao nosso corpo, né? A água não adere a moléculas apolares, como é o caso do óleo e gordura, como eu falei, né? Então, se você pegar, por exemplo, um objeto, uma superfície, e nele você passar algum tipo de cera, de óleo, qualquer substância que tenha... que seja apolar, né, que seja gorduroso, e você colocar água, você vai observar que a água não penetra nela. A água não molha ela, fica aquela bolinha de água por cima, mas não penetra. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Sim. Beleza. Então, vamos dar continuação aqui na outra importante propriedade da água, é a capilaridade, né? Essa capilaridade, que é a subida de um líquido em um tubo fino, né, que tem a extremidade aberta, isso acontece por quê? Porque justamente por conta da adesão da água e do vidro, né? Então, essa adesão, combinada também com essa coesão, essa força de atração entre as moléculas da água, permite que essa água penetre nesse tubo. Vamos imaginar, a gente está com um vasilhame de novo, cheio de água. Aí eu peguei e coloquei um tubo, tipo um canudo de vidro, né? Aberto nas duas extremidades, certo? O que vai acontecer? Quando eu colocar esse canudo dentro desse vasilhame com água, essa água vai subir pelo canudo até uma determinada altura. Isso é justamente a questão da capilaridade. E a capilaridade é o resultado da adesão
entre a água e a matéria ali que é o vidro, né? E a força de coesão das moléculas da água, tá? Bem, antes de entrar em sais minerais, só voltando e lembrando que a água ela é importantíssima para os seres vivos, porque ela regula a temperatura, ela dissolve as substâncias nos interiores da célula. A maior parte dos organismos vivos são formados por água, tá? Então a gente tem que estar atento à importância dela. Sais minerais. Sais minerais fazem parte do grupo também das substâncias inorgânicas que compõem um corpo humano, um corpo vivo, né? Então, qual a função do sal mineral no organismo vivo? Ele é regulador, tá? Então, ele ajuda nas atividades metabólicas, ele ajuda no trabalho das células, porque ele é regulador. Quer ver um exemplo? O iodo. A gente tem a gente necessita de uma certa quantidade, né, de iodo no nosso organismo, tá? Ele ajuda a regular, por exemplo, a função se não me falha a memória, a função da hipófise, né, ou da glândula tireoidiana. Eu vou confirmar, depois eu falo com certeza para vocês. Então, o que quer dizer isso? Que a gente tem que ter uma quantidade X desse sal no nosso organismo. Não pode ser a mais, porque traria problemas. Não pode ser a menos, porque a falta dele afetaria, né, no desenvolvimento das nossas células, né, na atividade metabólica das células. É como o cálcio, né, aliás, o sódio e o potássio. Então, a gente necessita, as células, durante o processo metabólico, ela está sempre absorvendo, eliminando sódio e potássio. Vocês estudarem em citologia, né, em transporte ativo. E essa quantidade ela tem que ser controlada também. O excesso ou a falta desregula o organismo. Por exemplo, aqui, ó, os íons de cálcio participam das reações de coagulação do sangue, da contração muscular, né? Está presente, é componente fundamental na composição dos ossos, né, Caio? Você que andou quebrando a clavícula, é bom comer queijo, tomar iogurte, tá? Fontes de cálcio aí para fortalecer seus ossos. Os íons de magnésio, de zinco, participam das reações químicas vitais, né? Sódio e potássio participam do funcionamento das células nervosas. Fosfato e carbonato controlam a acidez do ambiente interno das células. Quer dizer, a falta desses itens afeta a boa saúde, né? O bom desenvolvimento das células de qualquer organismo vivo, né? Aqui tem uma tabelinha, eu coloquei uma tabelinha com alguns sais minerais, tá? Os seus símbolos, os seus íons, dos seus ânions ou seus cátions, onde eles trabalham, né? Normalmente, os sais minerais têm função reguladora. Onde eles trabalham e onde é que a gente pode adquiri-los, né? Geralmente nos alimentos de origem animal, vegetal, a gente encontra esses sais minerais aí que são fundamentais pro nosso organismo funcionar direitinho. Agora a gente vai falar dos nutrientes, tá? Bem, são 3 grupos de nutrientes importantíssimos, que são os lipídios, os glicídios e as proteínas. Cada grupo tem uma função ou mais de uma função, mas tem uma função específica e as outras funções que a gente vai dizer que é função secundária. Por exemplo, o lipídio, a principal função dele é que ele é construtor, né? Ele trabalha, por exemplo, na regeneração de tecidos, tá ligado ao crescimento, né? Ao desenvolvimento, mas ele também é energético, né? Ele também pode ter a função energética, tá? Então, os lipídios a gente costuma chamar de gordura, né? Mas gordura e óleo são diferentes. São lipídios, mas são lipídios diferentes por causa da sua composição, né? De como as cadeias, né? De glicídios estão ligadas entre si, tá? Então,
Principal característica, eles não se dissolvem na água, tá? E são solúveis em certos solventes orgânicos. Como é que eles são formados? Eles são moléculas apolares, como eu já disse, eles não se dissolvem na água, né? Não tem nenhum tipo de afinidade com a molécula da água, tá? Qual a função dele? Fornecimento de energia, como eu falei, porém essa não é a principal, né? Geralmente os organismos vivos buscam energia fornecida pelos açúcares, pelos glicídios, e para depois a energia dos lipídios. É por isso que uma pessoa que come demais, come mais do que gasta energia, tende a ficar gordinha, tipo tia Suzy aqui. Por quê? Porque come carboidrato, come lipídio, come isso, come aquilo. Aí o que acontece? Está acumulando mais energia do que está gastando. Energia acumulada e que não é gasta se transforma em quê? Em gordura e vai se acumulando nas veias, nas artérias, e a pessoa que está sabendo disso e mesmo assim continua comendo, né? Está querendo morrer. Alguns tipos de lipídios vão participar da composição das membranas celulares. Lembra que a membrana plasmática ela é lipoproteica, significa que na sua maior parte ela é composta de lipídios e de proteínas, tá? Nos animais endotérmicos, ela vai funcionar como isolante térmico. Por exemplo, os animais que vivem em regiões muito frias, né? Como os polos, os ursos polares, por exemplo, eles têm uma camada bem extensa de gordura, e essa gordura ajuda funciona como isolante térmico, tá? Outra função dos lipídios, facilitar certas reações químicas, né? Por exemplo, reações ligadas aos hormônios sexuais, as vitaminas que só se dissolvem em lipídios, como a vitamina A, a vitamina K, né? Vitamina D e E também só se dissolvem em lipídios. E aqui alguns tipos de lipídios. Um desses tipos são os glicerídeos, tá? A gente encontra esse tipo de lipídio em determinados grupos de alimentos. Qual a importância dele? Qual a importância dos glicerídeos, né? Por exemplo, para dissolver determinados tipos de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D e E, né? O ácido graxo presente em alguns tipos de alimentos são importantíssimos, são essenciais para determinadas atividades metabólicas, tá? São importantes, por exemplo, para a construção das membranas celulares, ajudam na agregação de plaquetas do sangue. Por exemplo, você se cortou, né? Aí você começa a sangrar. Aí o que vai acontecer? As plaquetas sanguíneas, o sangue vai coagular em contato com o oxigênio do meio, né, do ambiente, ele coagula, aí vai ficar aquela feridinha. Com o passar do tempo, o seu organismo vai se regenerando, né? Aquela feridinha vai sumindo até que cicatriza. É a ação dos lipídios aí, tá? E eles atuam também nos processos inflamatórios. Os carotenoides, eu só falo carotenoides, são pigmentos de cor vermelha, ou às vezes amarela, tá? E eles são importantes para os animais. Por exemplo, a molécula alaranjada, né? Quer ver onde você vê a molécula alaranjada? Em pimentões, em cenoura. A cenoura, por exemplo. Eles são importantíssimos para a produção da vitamina A, tá? Então, esse carotenoide aí, presente em determinados grupos de alimentos, é um tipo de lipídio e é importante para a produção de vitaminas como a vitamina A. Os esteroides, tá? Os esteroides também é um outro tipo de lipídios, né? Eles estão ligados também a uma série de atividades metabólicas, e vocês vão estudar um pouquinho mais sobre os esteroides quando vocês estiverem no 3º ano, tá? Não se preocupem não com as fórmulas que são apresentadas aqui, é só para entender, por exemplo,
onde é que a gente vai ver a presença dos esteroides? Por exemplo, nos hormônios sexuais, como testosterona, o progesterona, o próprio cortisol, a vitamina D3, todos eles a gente vai ver a presença dos esteroides. Chegou alguém aí? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, vou ver só se chegou alguém. Não, saí sem querer, bora voltar lá. Sair pra quê? Eu saí e agora me perdi todo aqui. Pera aí, gente, que eu fui sair e me perdi. Pra que eu fui sair? Continuando aqui. Continuando, ele volta todinho aqui. A gente estava falando de lipídios, falando das funções deles. Então, continuando. Só um minutinho. Estava falando dos carotenoides, dos esteroides, né? Os glicerídeos, né? Também é outro tipo de lipídio. E agora a gente vai falar dos glicídios. Glicídio a gente conhece também como açúcar ou carboidrato. Esse sim é a principal fonte de energia. A principal função dos glicídios é a produção de energia, a produção de ATP, tá? Mas isso não significa que ele tenha outras funções, tem também. Mas é o principal constituinte de energia para os seres vivos. Fazem parte, por exemplo, da estrutura dos ácidos nucleicos, né? Tanto DNA como RNA, a gente vai ver a presença dos glicídios. E ele vai formar o ATP, que é o trisfosfato de adenosina, que é a própria molécula de energia, né? É a principal substância envolvida nos processos energéticos aí. Vocês vão trabalhar ainda sobre a produção de ATP esse ano. E aqui a composição química dos glicídios, os grupos dos glicídios, tá? Os carboidratos. Então, quando ele é formado de uma cadeia, ele vai ser chamado de monossacarídeo, tá? O monossacarídeo, quando ele se une a outro monossacarídeo, a gente vai ter um disacarídeo. Quando essa união tem mais de 2 sacarídeos, a gente vai ter um polissacarídeo. Exemplo de monossacarídeo, a gente tem a glicose, a frutose, que é açúcar das frutas, a galactose presente no... Esqueci agora onde é que a gente acha a galactose. A sacarose, que é um disacarídeo, a maltose também, a lactose, que é açúcar do leite. E os polissacarídeos, né, que é o amido, a celulose e o glicogênio. E tem outros além desse, mas esses são os principais e mais conhecidos por vocês, tá? Então, um sacarídeo, né? A gente vai chamar de monossacarídeo. Quando a gente tem a união de mais de um sacarídeo, a gente tem um disacarídeo. Mais de 2 sacarídeos, nós vamos ter um polissacarídeo. É importante vocês memorizarem essa tabelinha aqui, tá? Da diferença da classificação deles, os exemplos deles, porque com certeza ela vai colocar alguma questão desse tipo aqui. E agora o grupo talvez mais complexo de todos, né? E assim, todos têm uma grande importância, mas as proteínas, ela tem uma importância muito grande porque ela está presente em todo e qualquer organismo vivo, tá? E a gente depende muito da proteína, né? A proteína é essencial para a composição, para a existência do organismo vivo, tá? Então, o que é uma proteína? A proteína, ela é chamada de macromolécula, né? Porque ela é formada por dezenas, centenas ou até milhares de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão ficar ligados entre si. Vocês já devem ter visto um telefone antigo, né? Como se fosse um fio daquele telefone antigo. Então, eles são ligados como se fossem elos de uma corrente, tá? Essas ligações formam o que a gente chama de polímeros, tá? Um aminoácido
é uma molécula orgânica formada por átomo de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio unidos entre si, e aí eles vão formando esses elos de corrente aí, tá? Quanto mais complexo for essa proteína, né? Quanto mais complexa ela for, maior vai ser esses elos de corrente entrelaçados entre si, tá? Qual a função da proteína, né? São fundamentais na estrutura e funcionamento dos seres vivos, ou seja, é essencial em tudo, né? Tanto na estrutura como no funcionamento. Por exemplo, a fórmula das células. O citoesqueleto, né, que forma as células, em boa parte dele é formado de filamentos de proteína, né? Filamentos proteicos, né? Então, ela faz parte da estrutura da membrana celular, ela está relacionada com a consistência do citoplasma, né? Ela está presente em quase tudo, né? Eu botei 2 vezes a mesma coisa? Sim, além de ser fundamental na estrutura, né? E no funcionamento, existe um grupo especial de proteínas que são chamadas de enzimas, tá? Essas enzimas são catalisadores e a função delas é justamente atuar, né, auxiliar as atividades metabólicas, tá? Então, todo metabolismo depende de uma proteína enzimática lá. Por exemplo, durante o sistema digestivo, durante a digestão, quando o bolo alimentar cai no estômago, ele vai receber ali um tipo de enzima, né? Aliás, antes de cair no estômago, na boca ainda, ele recebe enzimas especiais, que são as enzimas salivares. Quando esse bolo vai para o estômago, lá ele recebe outra enzima, que é o suco gástrico. Qual a função delas? Vamos dizer assim, facilitar o processo metabólico, as atividades ali, né, da absorção do alimento, às vezes acelerar o processo ou retardar também, pode ter determinados tipos de enzima que tem a função, né, de que não seja rápido demais. Então, a função da enzima, que é um tipo de um grupo de proteínas especiais, é justamente auxiliar nos processos metabólicos que ocorrem no interior do organismo, tá? Bem, o que é uma ligação peptídica? A ligação peptídica é justamente a união entre 2 aminoácidos vizinhos. Aminoácidos, lembram que são as unidades que vão formar as moléculas de proteína, tá? Então, quando eu tenho 2 aminoácidos vizinhos ali, ligados, né, em uma molécula, a gente tem uma ligação peptídica, tá? Bem, mas aí acontece o seguinte, que essa ligação peptídica, ela pode aumentar, né? Como isso acontece? A gente tem 2 aminoácidos, esse aminoácido junto forma um dipeptídeo. Se ele se liga a outro aminoácido, a gente agora tem um tripeptídeo e assim por diante. Ou seja, essa união ela pode ir se multiplicando à medida que outros aminoácidos vão se ligando ali, tá? Até que chega um ponto que a gente não tem mais uma ligação peptídica, mas uma ligação polipeptídica, né? Com vários grupos de aminoácidos interligados, né? Vão formar as grandes moléculas, as macromoléculas, né? Proteínas são geralmente formadas por um grande número de aminoácidos, tá? Por isso é que eles pertencem a esse grupo aí maior que a gente vai chamar de polipeptídico. Olha só, lembra quando eu falei para vocês que os aminoácidos iam se ligando como se fossem elos de corrente, parecendo um fio de telefone? Então, sendo assim, a gente tem, por exemplo, diferentes níveis de estrutura de uma proteína. A primeira estrutura que a gente tem é como se fosse um único fio de telefone. Quando ela tem a estrutura primária e a estrutura secundária, é como se tivesse 2 fios de telefone, um enrolado no outro, um enrolando no outro. Quando há uma terceira estrutura, a estrutura terciária, aí é como se a gente tivesse 3 fios enrolados um no outro.
na quarta estrutura, como se fosse 4 fios de telefone, tudo enroladinho no outro. Então, vão enrolando, esses elos vão enrolando entre si, né? Até formar o que a gente chama de estrutura quaternária. Uma coisa interessante é o seguinte, dependendo da situação em que uma proteína é exposta, por exemplo, a um calor muito grande ou meios muito ácidos, pode ocorrer o que a gente chama de desnaturação da proteína. Se ocorrer a desnaturação da proteína, a quarta estrutura, a terceira e a segunda, elas vão se degenerar, elas vão se estragar, mas a primária ela não se estraga, tá? Isso é importante, fiquem atentos a isso. Então, a primária, se ocorrer a desnaturação, ela não vai se deteriorar, ok? Aqui, mais uma vez, falando das enzimas, né? Como eu falei para vocês, eles participam dos processos metabólicos, eles vão aumentar a velocidade. Detalhe, eles aumentam, mas eles não alteram o processo. Ele não vai ser como é que eu vou colocar? Envolvido ao ponto de se misturar e fazer parte, né, da substância ali. Ele ajuda no processo, faz com que o processo seja mais rápido, mas ele não altera o processo em si, tá? Isso aqui, eu não sei se a professora chegou a falar, mas isso aqui é muito importante. É entendendo o comportamento das enzimas. É o que a gente chama de modelo de chave e fechadura. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é qualquer enzima que vai atuar em qualquer tipo de processo metabólico. Cada enzima, ela tem o que seria, vamos dizer assim, a sua chave certa. A chave certa abre ela. Então, não adianta, por exemplo, você usar um determinado tipo de enzima que atua em determinado órgão ou determinado sistema e achar que ela vai funcionar do mesmo jeito em um outro órgão, em uma outra atividade metabólica. Tá? É o que a gente chama de modelo de chave e fechadura. Então, para cada tipo de processo, há um determinado tipo de enzima que vai se ligar ali às moléculas, às substâncias envolvidas nesse processo para fazer com que eles se acelerem. Ok? Até aí tudo bem, gente? Eu estou falando rápido porque tudo que eu estou falando aqui está no slide. Eu coloquei um resumo também sobre isso para vocês no grupo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Eu espero que sim. Beleza. Então, essa é tudo que eu tinha para falar para vocês sobre a base molecular da vida. O próximo ponto aqui são os ácidos nucleicos, tá? Os ácidos nucleicos, o famoso DNA e o RNA, eles são importantíssimos, né? Porque eles constituem os genes, e os genes é que traz toda herança genética, toda a informação genética para a formação de um novo ser, tá? Como é que é formado esses ácidos nucleicos? A gente sabe que tem 2 tipos de ácidos nucleicos, que é o DNA, né, e o RNA, né? Esses ácidos nucleicos, eles têm 3 componentes, né, que se organizam entre si, eles vão formar o que a gente chama de nucleotídeo, tá? Então, vou ler aqui para vocês. Os 3 componentes dos ácidos organizam-se em um trio. Olha o trio aí, ó. O fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Juntos, eles vão chamar uma estrutura do ácido nucleico que a gente vai chamar de nucleotídeo, tá? Esse nucleotídeo ele é formado por uma pentose, né? Que é um açúcar com 5 carbonos, unida a uma molécula de ácido fosfórico e é uma base nitrogenada, tá? Então, tanto o DNA como o RNA são formados por esses nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles vão estar ligados entre si em longas cadeias. Quando a gente vai trabalhando a síntese
do DNA e do RNA, a gente vai falar justamente como é que funciona essa formação dessas cadeias aí, tá? Bem, como eu falei, são constituídos por esses três integrantes, que são os glicídios, o ácido fosfórico e as bases nitrogenadas, né? Dos 5 tipos de base nitrogenada presente nos ácidos nucleicos, a gente vai ter 3 que ocorrem tanto em um como em outro. Aí vai ser a adenina, a citosina e a guanina, tá? Vai ocorrer tanto no DNA quanto no RNA. Só que tem a timina e a uracila que não funciona do mesmo jeito. A timina só ocorre no DNA, enquanto que a uracila apenas no RNA, tá? Então, adenina, citosina e guanina é comum a tanto DNA como RNA. Timina só vai estar presente no DNA e uracila só vai estar presente no RNA. Vamos ver aqui a diferença entre eles, do DNA e o RNA, tá? Então, ó, a pentose vai estar presente nos dois, só que no DNA a gente tem a desoxirribose, enquanto que no RNA é a ribose. As bases nitrogenadas no DNA serão citosina, timina, adenina e guanina. Porém, no RNA a gente vai ter citosina, uracila, adenina e guanina, tá? Onde é que a gente vai ter? Qual vai ser a localização? Principalmente do núcleo das células e também nas mitocôndrias. E o RNA, principalmente no citoplasma, mas também no núcleo, né? Então, DNA presente no núcleo e nas mitocôndrias. RNA, citoplasma e no núcleo também. Função: DNA, transmissão da informação genética. RNA atua na síntese proteica. Forma: o DNA, ele é formado por duas fitas, por uma fita dupla, né? Como se fosse uma hélice entrelaçada. Já o RNA não, ele é formado por uma fita simples. Gente, muito foco nisso aqui, tá? Muito importante saber diferenciar as principais informações do DNA e do RNA. Olha aí a estrutura, tá? As moléculas de DNA são longas, né? Ela pode conter assim milhões de nucleotídeos em sequências, tá? No núcleo das nossas células, o que a gente vai ter? A gente vai ter os cromossomos, né? Esses cromossomos, eles são longas cadeias de DNA, né? Longas cadeias de DNA. E acabou? Acho que eu deixei de colocar alguma coisa aqui. Ah, sim, eu vou colocar no outro slide. Eu vou colocar a cadeia simples de RNA, que eu acabei não colocando. E aí a gente vai falar no próximo slide sobre a síntese do DNA e do RNA. E a gente vai entrar em citologias também, as principais informações. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Não? Nenhuma pergunta? Então, eu encerro por aqui, pessoal. Eu entro em contato com vocês amanhã, vou ver o horário que vocês têm de aula e a gente... Oi? Que hora você vai enviar os negócios que você tá gravando aí? Assim que eu terminar, eu já mando. Sim, e o de matemática? O de matemática, a outra parte de matemática? Ah, você não participou do de matemática, não? Acho que eu tô pedindo para mim rever. E eu não sei se aquela primeira parte, se eu gravei, eu vou ver aqui. Se eu gravei, Tô gravando. eu mando para você, tá? De... Mas se eu não gravei, eu não me lembro se eu gravei. Mas eu vou verificar aqui direitinho. Então, Amanhã nenhuma dúvida em relação a isso aqui, gente? Não. Fala, Rian. Amanhã vai ter aula? Se eu encontrar um horário para vocês, vai ter sim, tá? Que amanhã Augusto vai fazer prova e como Augusto, você sabe, ele precisa de ajuda. Eu vou fazer prova com ele, vou fazer revisão com os meninos do fundamental e aí, mas eu vou ver se eu consigo encaixar um horário para vocês, tá? E sábado é certeza, né? Eu vou, sim. E aí eu marco o horário direito, tá bom? Tá. Então, tchau, pessoal. Dera aí que eu vou
Eu entro em contato com vocês amanhã e a gente vê. Se eu tiver um horário disponível, eu entro em contato com vocês amanhã. Tchau, tchau.